O teu ponto de encontro com o Senhor pode se tornar uma declaração profética que levará outras pessoas a terem encontro com Deus. Se você está passando uma crise financeira e você muda o nome da tua crise, você começa a profetizar o que o Senhor fala, você começa a mudar o DNA, você começa a mudar a situação vira ao teu favor no nome de Jesus. E porque tu teve esse encontro com Deus naquela situação, tu mudou o nome da terra naquele encontro, agora tu vai chegar pro teu irmão e falar: ei, você está com um problema financeiro? Eu vou te ensinar a mudar o nome, eu vou te ensinar a mudar o DNA desse problema. E quando você fizer isso, você falar isso, o testemunho de Jesus se torna o espírito da profecia. Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos? Amém. Mais uma vez, eu saldo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. E sou grato ao Senhor a ter essa oportunidade, aos líderes da casa de me dar essa oportunidade de estar aqui. Mas eu sou mais grato ainda, acima de tudo e todos, ao Espírito Santo. Ao amado Espírito Santo que nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite, irmãos. E o Espírito Santo e eu preparamos uma festa para essa noite. Aleluia. Amém? Agora, a expectativa que tu gera no teu coração vai determinar a qualidade da palavra, do alimento que tu recebe. Mas pode ter certeza que o Senhor tem uma palavra especial, especificamente para você hoje. E hoje não vai ser uma palavra comum, mas vai ser uma palavra que vai liberar um destino profético e um propósito divino na tua vida. Amém? Os irmãos podem se sentar. Uau. Eu não sei vocês, mas a presença do Espírito Santo está palpável aqui nessa noite. Nós somos templos do amado Espírito Santo. Não tem nenhum lugar que a gente possa ir que a presença de Deus não está sempre falando algo ao nosso coração. Mas enquanto eu estava de joelhos, eu estava louvando ao Senhor e eu estava rindo no Espírito. Para falar a verdade, desde ontem de madrugada eu estou rindo no Espírito pelo que o Senhor vai fazer hoje, vai liberar hoje em nossas vidas. E essa palavra que eu preparei dei o título de Destinos Proféticos e Propósitos Divinos. E quando o Espírito Santo me entregou essa palavra na terça-feira, irmãos, eu tenho tido tantas experiências loucas com Deus nos últimos meses. O Senhor tem me acordado na madrugada, tem me entregado mistérios, falado tantas coisas, feito tantas coisas na minha vida, no meu coração. Eu tenho escrito tantas coisas, salmos, coisas momentos com o Espírito Santo que até esse ponto da minha vida eu não tinha tido nessa profundidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu recebi o convite de vir aqui, eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, o que tu quer que eu fale? O que tu quer que eu entregue para esses queridos irmãos que vão estar lá nessa quinta? E o Espírito Santo, como um download, começou a depositar no meu coração uma palavra. E, irmãos, eu fiquei 9 horas dentro do meu quarto, eu e o Espírito Santo, preparando essa festa, para que você não saia da mesma forma que tu entrou aqui hoje. Checaias. Mas deixa eu te falar uma verdade. Quando um homem e uma mulher que estão pegando fogo, eles não se importam como as outras pessoas estão enxergando eles. Quando tu está no fogo do Espírito Santo, meu querido, tu não se importa o que a pessoa do teu lado está pensando de ti. Tu não se importa com o que está acontecendo na tua volta. A tua circunstância se torna pequena. Homens e mulheres incendiados no fogo do Espírito Santo simplesmente não se importam com essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu estava aqui de joelhos, eu quero ler algo que o Espírito Santo depositou no meu coração e eu escrevi há poucos dias atrás
sobre dignidade e humildade. E eu gostaria de abrir essa noite falando sobre isso. Porque se você não aprender a ser vulnerável na presença do Espírito Santo, tu jamais vai conseguir viver a intensidade do fogo e do amor que Deus tem para a tua vida, meu querido. E a tua vulnerabilidade começa primeiro no teu secreto com Deus. Mas quantos sabem que tu só manifesta em público o que tu recebe primeiro no secreto? Se tu não sabe ser vulnerável com Jesus no teu secreto com Deus, tu vai ter muita dificuldade de ser vulnerável com Jesus aqui na igreja. Mas há uma unção disponível, coletiva, que acontece, que é liberada por Deus em comunhão, que não acontece no teu secreto. E o Senhor falou assim para mim, eu estava meditando em algumas coisas e o Senhor falou assim para mim, deixa eu voltar um pouquinho a fita. Algumas semanas atrás eu estive em São Paulo num evento chamado Escola de Profetas, e foi a semana toda de treinamento na intensidade, era 12 horas por dia, com mais de 3.000 pessoas, e onde nós, enfim, fomos encharcados na presença de Deus, no profético. E eu lembro que teve uma cena que me marcou muito durante aquela semana, e essa cena foi a seguinte: nós estávamos num dos momentos, numa das sessões com os líderes lá da casa, e a presença de Deus era tão incrível, era tão palpável, e quando nós começamos a orar, o Espírito Santo veio, foi derramado sobre nós, os irmãos começaram a cair no Espírito, todo mundo começou a orar um pelo outro, eu caí no chão, o irmão do meu lado caiu no chão, nós começamos a rir no Espírito, e aconteceram tantas coisas, e um irmão de quase 2 metros de altura, parecia uma criança rolando no chão, na presença de Deus. E quando terminou aquele momento, e a gente começou a tentar se recompor, eu olhei para o lado e estava um irmão, um dos irmãos estava do lado, ele estava completamente rendido à presença de Deus, e ele falou uma frase que eu achei fenomenal. O que ele falou assim: isso aqui acaba com a dignidade de um homem. Meus irmãos, quando tu está na presença, no fogo de Deus, não tem dignidade mais. A dignidade pertence ao Senhor. A dignidade pertence ao Senhor. E quando eu comecei a pensar nisso, o Senhor falou assim: tu sabe qual que é a diferença de dignidade e humildade? E eu falei: não, mas eu imagino que tu vai me falar. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Ele disse assim, a minha palavra diz em 1 Pedro 5,6, ele me levou a 1 Pedro 5,6, e ele disse assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Onde é que a gente se humilha? Debaixo da mão de Deus. Percebe que dignidade e humildade na presença de Deus é diferente? Dignidade na presença de Deus não combina com humildade. A dignidade te mantém em pé, a humildade te mantém prostrado. Aleluia. E o Espírito Santo começou a falar coisas no meu coração, e ele disse: a dignidade não pertence a vocês, pertence a mim. E ele disse: a dignidade te mantém em pé, a humildade te mantém prostrado. A dignidade te leva ao orgulho, a humildade te leva à rendição e ao arrependimento. A dignidade quer beijar o rosto, a humildade escolhe beijar os pés. Meus irmãos. E o Senhor começou a falar mais no meu coração, e Ele disse assim: a dignidade confronta, a humildade apacenta. A dignidade demanda, a humildade lidera. A dignidade caminha sozinha, a humildade caminha em comunhão. A dignidade se importa com um prédio, a humildade com a fundação. A dignidade diz: minha força basta. A humildade diz: preciso de ti. Irmãos, nós precisamos tanto do Espírito Santo. Tanto do Espírito Santo. Nós precisamos tanto da pessoa que está ao teu lado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: eu preciso de ti. A palavra nessa noite não é sobre humildade, sobre dignidade, mas eu senti no Espírito de abrir com isso, porque
Enquanto o Espírito Santo ministrar o nosso coração através dessa palavra nessa noite, eu quero que você tenha a humildade de render por completo o teu coração na presença de Deus. Eu não quero que você preste atenção no irmão que está ao teu lado. Eu quero que você honre o irmão que está ao teu lado. Tem uma diferença bem grande. Você sabia que a influência que tu tem sobre a pessoa, uma pessoa, por exemplo, a pessoa que está do teu lado, ela é proporcional ao valor que tu dá para ela? Por isso que a Bíblia diz, a unção que tu honra é a unção que tu recebe. E nessa noite, meus amados, eu quero que vocês honrem a unção do Espírito que está nesse lugar, para transmitir algo novo para a vida de vocês. Nós vamos falar aqui hoje sobre cultura profética. E eu vou provar para vocês, vou mostrar para vocês pela palavra de Deus tudo que o Senhor falou para entregar para vocês nessa noite. E vai ter um despertar, uma ativação profética na vida de vocês. Vocês vão entender que o poder do nome, vocês vão entender o poder da língua de vocês. Vocês vão entender o que é profecia. Vocês vão entender como criar futuros com o Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que têm permitido o inimigo criar o teu futuro. Porque aquilo que tu concorda com o teu coração e aquilo que tu fala com a tua boca ativa um futuro. Mas hoje o Espírito Santo vai nos levar numa jornada para entender quem tu é. Que teve um propósito, até mesmo o teu nome que os teus pais deram para ti, fala sobre o teu destino profético em Deus. Mas para que o teu destino profético em Deus se cumpra, tu precisa de um propósito divino. Tu precisa ter um encontro com o Rei da Glória. Você nasceu com um propósito, você nasceu com um destino. Quantos aqui creem que nós somos um povo profético? Quantos aqui sabem o que isso significa? Amém. Pode levantar a mão, irmão. Se não levantar, não tem problema. A gente está aqui para isso. Hoje vai ficar um pouquinho mais claro o que significa nós sermos um povo profético. O impacto que tem de tu impor as mãos sobre a pessoa que está ao teu lado, sobre teu filho, sobre a tua esposa, sobre teu esposo, e declarar uma palavra sobre a vida dele. Pode passar o primeiro slide, por favor. Quem quiser me acompanhar lendo a palavra, fique à vontade, tá? Mas o Espírito Santo me constrangeu em fazer a gentileza de preparar os slides, que vai ter alguns pontos bem legais para a gente fixar bem, porque tem pessoas que gravam mais vendo, é ou não é? e já está aqui também os versículos que a gente vai usar nessa noite, amém? Mas eu encorajo você a pegar sua Bíblia e a ler, porque talvez você esteja numa tradução diferente da minha. Números 11, 29 e 1 Coríntios 14, 1. Números 11, 29 diz assim: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera, o que diz ali? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Quantos sabem que essa afirmação de Moisés se cumpriu em Jesus? Quantos sabem que você é povo de Deus? Quantos sabem que você tem o Espírito do Senhor sobre ti? Quantos sabem que dons de profetizar é um dos dons do Espírito Santo que está disponível para todo mundo? Paulo diz em 1 Coríntios 14, 1: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Ele está falando de todos os dons do Espírito, mas principalmente o dom de profecia. Aleluia. Meu irmão, você não precisa ter um chamado para o ofício de profeta para profetizar.
Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu quero levar para vocês, ensinar para vocês nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, a importância de tu entender que você é um povo profético. E o que isso significa na prática na tua vida. Aleluia. Pode passar o slide. Aleluia. Eu estou muito feliz no Espírito, irmãos. Eu estou muito feliz no Espírito. Somos um povo profético. Você foi criado com um destino profético para um propósito divino. Diga, eu fui criado com um destino profético para um propósito divino. Aleluia. Pode passar. Verdade condicional ou absoluta? Agora, você precisa entender que aquilo que tu crê é aquilo que você vai pensar a respeito. E aquilo que você pensar a respeito é aquilo que você vai falar a respeito. Ouvir a voz de Deus é mais importante do que tu ouvir a tua própria voz. O que isso significa, meu amado? Eu não sei o que tu tem falado sobre ti mesmo. Eu não sei o que as pessoas têm falado sobre a tua vida. Eu não sei o que teu pai ou tua mãe, familiares, amigos ao longo da tua vida falaram sobre ti. Mas eu sei o que Deus fala sobre ti. A pergunta é, o que tu crê? No que te falaram? No que tu fala? Ou no que Deus fala? A sua voz pode produzir uma verdade condicional. Num dia tu pode estar falando, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou empoderado pelo Espírito Santo. O medo não tem poder sobre a minha vida. Não é? Tudo isso é verdade, está na palavra de Deus. Mas no outro dia vem um problema, vem uma circunstância, alguém fala algo diferente, a tua condição muda, percebe? A condição do teu coração, talvez a tua circunstância muda. E aí muitas vezes o que a gente fala também muda. Por isso que a tua voz é condicional. É condicional ao que tu está sentindo, é condicional ao que tu está passando. Se tu não estiver firme na palavra, tu vai ser como está escrito em Tiago. Mas a voz de Deus sempre produz uma verdade absoluta. Aleluia. Irmãos, sigam comigo. Vocês estão acompanhando? Amém? Aleluia. Pode passar? A tua voz pode exaltar o presente e viver no passado. A voz de Deus perdoa o passado, celebra o presente e cria o futuro. Quando tu aprender a ouvir a voz do Espírito Santo falando sobre todas as áreas da tua vida, tu vai conseguir perdoar o passado, celebrar o presente e criar o futuro. Você sabia que você foi criado por Deus para criar? O poder da vida e da morte está na boca do homem, não é verdade? A Bíblia diz que nós estamos assentados à destra do Pai, com o Senhor Jesus, muito acima de todo mal. E para o Senhor Jesus foi dado toda a autoridade. Quantos sabem que se Jesus tem toda a autoridade, alguém ficou sem nenhuma? Aleluia. E se nós estamos assentados à destra do Pai, com o Senhor Jesus, e herdamos o nome, que está acima de todo nome, eu vou falar sobre nomes daqui a pouco. Você percebe que a verdade pertence a você? E não é a tua verdade, é a verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus. O que nós temos que fazer então? Alinhar a nossa voz com a voz do Espírito Santo. Para que a realidade do céu, para que as leis do céu se cumpram na terra. Não foi essa a oração do Senhor Jesus? Que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como você nasceu para alinhar sua voz com a do Senhor, ativar seu destino profético e viver seu propósito divino. Diga, eu nasci para alinhar a minha voz
com a do Senhor, ativar o meu destino profético e viver um propósito divino. Glória a Deus. Está vendo essa foto? Legal essa foto, né? Quando eu estava nesse evento que eu falei para vocês, teve um momento onde eles distribuíram alguns cartões que tinham imagens. E a gente escolhia aleatoriamente, e crendo que o cartão que tu pegasse ia declarar algo sobre a tua vida. Era um ato profético, percebe? E eu peguei esse cartão, eu li ele tem uma escrita atrás, não está aparecendo na foto. E a foto dele era essa. Eu achei muito legal, eu peguei ele aleatoriamente e guardei esse cartão. Mas depois, com o tempo, o Espírito Santo foi mostrando através de outros irmãos também. E enquanto eu estava lá durante aquela semana, muitos irmãos vieram até mim e entregaram a palavra do Senhor. E o Espírito Santo falou também ao meu coração. Mas percebe que essa foto é a tua realidade no mundo espiritual? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, não é verdade? Está lá em Apocalipse 1:6. A Bíblia também diz em Eclesiastes 8:4 que onde há a palavra de um rei, aí há poder. Aleluia. Essa imagem, meus irmãos, representa a tua autoridade em Cristo Jesus. Esse é você no mundo espiritual. Ah, mas eu não creio nisso. Não importa. A verdade de Deus é verdade absoluta, a tua é verdade condicional. Isso é quando você abre a tua boca para falar com o Senhor, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus. Esse é o efeito que tem no mundo espiritual. E foi tão pontual para mim, porque a palavra que eu recebi de outras pessoas e que Deus está falando no meu coração ao longo da minha vida toda, foi que há uma unção sobre a minha voz. E quando eu vi esse cartão, o Espírito Santo na hora começou a ministrar no meu coração. Esse é você. Eu te fiz assim. E tu deve estar pensando, tá, mas o que tem a ver comigo? Porque essa é a nossa realidade no mundo espiritual. Mas nós vamos mais a fundo. E eu vou provar para você que você não está aqui nessa noite por acaso. Aleluia. A glória a Deus. Pode passar. Simão ou Cefas? A palavra de Deus diz em João 1,42: Então André levou Simão para conhecer Jesus, e olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. Pode passar? Nomes podem funcionar como declarações proféticas de destino. O nome Simão quer dizer ouvinte zeloso. Cefas quer dizer rocha. Não é interessante? Pedro era o tipo de cara, não tinha um cara mais zeloso de todos os discípulos do que Simão. É, não é? Ele não queria nem deixar Jesus ir para a cruz. Cortou a orelha de um cara que tentou levar Jesus. Não foi assim? Soldado. Porque o nome de Simão já falava do destino profético dele, da personalidade dele, do coração dele, da unção que estava sobre a vida dele. Mas ele não pôde cumprir o destino dele enquanto ele não recebesse um novo nome. Jesus nos dá um novo nome. E é sobre isso que eu vou provar para você, eu vou mostrar para você um pouquinho mais a fundo na palavra de Deus, o que significa o teu nome. E o poder, meus amados, que está no nome de Jesus. Amém? Pode passar para mim? Simão tinha um destino profético. Cefas tinha um propósito divino. Deus te deu um destino. Jesus te deu um novo nome.
Aleluia. Aleluia. O teu nome revela o teu destino profético. O nome de Jesus revela o teu propósito divino. Quando o teu destino profético se alinhar com o propósito divino, tu vai andar de acordo com o teu novo nome. Aleluia. Irmãos, fiquem comigo, a gente vai chegar no bom lugar. Amém. Aleluia. Eu vou dar um exemplo sobre mim mesmo. Pode passar o slide? O meu nome se escreve Clayton, ok? E ele é um nome de origem inglesa. E esse nome, ele significa, ele vem de clay, que é argila, e town, em inglês, que é cidade. Interessante, né? E quando eu fui pesquisar a respeito, o Espírito Santo falou no meu coração: eu te moldei, eu te fiz dessa forma, a tua voz, eu moldei ela como argila, para que aonde tu for, ela se adapte com as pessoas que vão estar ouvindo, tu sempre acerte o alvo. Eu carreguei esse nome a vida toda e não sabia disso. Mas quando é que eu fui saber disso? Quando eu tive um encontro com Jesus. Por quê? Porque o teu destino profético precisa de um propósito divino. Volta um pouco, acho que tem um slide anterior a esse. Aleluia. Então quando eu vi aquela imagem do leão, fechou muito com o meu nome, com o significado do meu nome. Por quê? Porque ele estava falando sobre o meu destino profético e o meu propósito divino. Você tem um nome que Deus te deu. Você tem um propósito divino em Cristo Jesus. E nessa noite, quando nós terminarmos essa mensagem, meu querido, eu creio que algo vai ser ativado na tua vida, de forma sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Mas, irmão, mas meu nome é diferente do teu. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas semanas atrás eu estava ministrando numa igreja e veio uma palavra para uma irmã. E era uma palavra profética para aquela irmã. E eu entreguei aquela palavra no Espírito e liberei aquela palavra sobre a vida dela. E que ela ia ter, Deus ia levar ela para um novo nível, que ela ia ter uma experiência com Deus assim, assim, assim. E quando essas coisas acontecessem, pessoas iam chegar, iam entrar em contato com ela, e iam chegar oportunidades até ela para ela interceder por nações. E quando isso acontecesse, o Espírito Santo ia vir sobre ela de uma forma incomum, e ela ia começar a profetizar, ela ia começar a fluir em intercessão profética pelo Brasil, pela sua igreja e para outras nações. E eu liberei essa palavra na vida dela. E passou cerca de 10 dias mais ou menos, e essa irmã entrou em contato comigo, aos prantos, e ela disse assim: irmão, me ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque aconteceu exatamente aquilo que tu falou. Aconteceram esses sinais e chegou a oportunidade para mim de orar pela Nigéria. E quando eu comecei a interceder pela Nigéria, eu falei exatamente o que tu disse, e quando eu me posicionei dessa forma, eu comecei a interceder para esse país, a unção de Deus veio sobre mim e não parou mais. E ela gravou um áudio chorando, falando essas coisas. E ela começou a contar da experiência dela, e ela queria saber o que ela fazia agora com tudo isso. E o Espírito Santo ministrava ela de tal forma que ela fluía no rio do Espírito Santo, jorrava dela os rios de poder do Espírito Santo de Deus. E essa mulher, ela tinha das 6 da manhã às 2 da madrugada, ela ficava no Espírito orando ao Senhor. Mas o que ela me contou, tudo isso que ela me contou já elevou assim a minha fé lá em cima, porque foi uma confirmação daquilo que Deus tinha falado. Mas o que mais me surpreendeu do que ela disse foi o seguinte: irmão, e tu sabe qual foi o momento que o Espírito Santo confirmou o que tu falou para mim? Quando tu entregou aquela palavra naquele dia, e eu ouvi tudo que tu estava falando, eu estava tentando entender o que tu estava falando. Quando tu terminou de falar, tu sorriu para mim. E quando tu sorriu para mim, o teu sorriso falou comigo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração quando tu sorriu para mim.
Qual que é o meu ponto? Nós somos um povo profético. Quantos sabem que um sorriso teu é profético? Um aperto de mão e um abraço que tu dá no teu irmão, no espírito, pode ser uma declaração profética sobre a vida dele. Se nós entendermos, irmãos, o poder que nós carregamos como povo profético, a pessoa que entrar para essa igreja e tu vai cumprimentar essa pessoa na porta, tu vai dar um abraço nessa pessoa e tu vai dizer: o Espírito Santo vai te abraçar hoje. Quantos sabem que o teu corpo fez um ato profético daquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração e tu liberou com a tua boca? E o que acontece então? Quando tu libera dessa forma essa pessoa, tu deu a oportunidade para o Espírito Santo tocar nessa pessoa durante o culto e ela ter um encontro com um abraço de amor de Deus Pai. Agora, imagina tu fazer isso na tua casa, com a tua família, no teu trabalho, com as pessoas que estão do teu lado, com as pessoas que tu encontra na rua. Um simples aperto de mão pode ser uma declaração profética que vai romper os céus a favor da vida daquela pessoa. Quem que é o templo do Espírito Santo? Quem que é o templo do Espírito Santo? Todo o teu ser é profético, se tu crê nisso e agir de acordo com a palavra de Deus. Sabe o que diz em Apocalipse 19:10? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você testemunha de Jesus para alguém, meu querido, o que acontece? Isso é um ato profético na vida da pessoa, para que Deus faça na vida da pessoa aquilo que ela fez na tua vida. É isso que está dizendo esse versículo. Então o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. O que eu quero dizer para você? Independente da tua jornada com Jesus, independente do que tu passou, o que tu sabe ou tu não sabe da palavra de Deus, o Espírito Santo habita em você. E eu posso garantir para você que se você está aqui nessa noite, é porque tu já teve algum tipo de experiência com Deus. E se Jesus já fez algo na tua vida, tu tem um testemunho de Jesus. Algumas pessoas já estão entendendo. Se tu tem o testemunho de Jesus, tu opera no espírito de profecia. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar. Volta. Passou demais já. Aleluia. Você nasceu com um destino profético para viver um propósito divino. Aleluia. Jacó ou Israel? Tu tem essa parte? Não tem problema, eu leio aqui, tá? Problemas técnicos. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo Gênesis 25, no versículo 26. Quem quiser ler junto, tá? É antes dessa parte. Gênesis 25, versículo 26, diz assim: E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Gênesis 35:10 diz: E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Então eu peguei os dois versículos, primeiro no nascimento de Jacó, e depois quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó recebeu um destino profético por um ato. Israel ativou o seu propósito divino por um encontro. Quando é que Deus mudou o nome de Jacó? Quando ele teve um encontro com Deus. Um destino profético precisa de um propósito divino. Aleluia. Mas o que isso quer dizer, queridos? Jacó carregava a identidade de um homem. O teu nome carrega a tua identidade. Mas Israel
carregava a identidade de um reino. O nome que Jesus te dá é a identidade do reino de Deus. Aleluia. Eu não sei com você, irmão, mas eu não quero carregar apenas o meu nome. Ainda que meu nome diga algo a meu respeito. Eu quero andar carregando o nome de Jesus, o nome que Ele me deu. E eu não sei se você sabe disso, mas em Apocalipse diz que Deus tem um nome único só para você, que Ele vai revelar no dia que tu se encontrar com Ele. Vocês estão notando que eu estou dando bastante ênfase nos nomes, né? Tu percebe que a primeira coisa que Deus fez quando Ele criou Adão, e Ele estabeleceu o homem e a mulher, estabeleceu os animais da terra e toda aquela coisa, e lá em Gênesis, o que Ele disse para Adão? O que Adão fez com Deus? A Bíblia diz que Adão nomeou todas as coisas. Não foi assim? Deu nome para todos os animais, todos os seres vivos, toda a criação de Deus. Quem é que deu o nome? Adão. Eu quero dizer para você que Deus nos deu o poder de nomear. E quando você muda o nome de coisas, há um efeito sobrenatural. Porque o nome carrega um destino profético. Gênesis 28, 17 e 19. Era mais para frente. Diz assim: e temeu e disse, Jacó, tá? Jacó falando. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Jacó teve um encontro com Deus. E quando ele sai daquele encontro, ele fala isso. E logo em seguida ele diz: e chamou, então Jacó chamou o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Percebe? Jacó mudou o nome da terra. Ok? Se tu for estudar a palavra de Deus, tu vai ver que esse lugar chamado Betel, séculos depois de Jacó, continuava sendo um encontro onde o povo de Israel continuava tendo encontros com Deus. Os profetas iam até lá. Eles faziam oferendas ao Senhor lá, holocaustos ao Senhor lá. Por quê? Jacó mudou o nome da terra. Pode passar? Quando o homem encontra o reino, há mudança de nome. E quando há mudança de nome, há mudança de DNA. A Bíblia diz que quando tu aceitou o Senhor Jesus, tu se tornou uma nova criação. Em outra tradução diz uma nova criatura. Por que eu estou falando tudo isso? Estou gastando todo esse tempo para mostrar para vocês a importância dos nomes e o poder dos nomes. Porque quando você aceitou Jesus e você nasceu de novo, a Bíblia diz que se tornou uma nova criação. Essa palavra nova criação, no grego, é a palavra protótipos, que é de onde vem a nossa palavra no português, protótipo. Sabe o que é um protótipo? É um objeto, é algo que só existe um modelo dele. Ele é um protótipo, é o primeiro. Não tem nenhum outro como ele. Não existe nenhuma outra espécie em toda a criação de Deus igual a você, nascido de novo em Cristo Jesus. Então tu percebe que quando você creu no Senhor Jesus, a Bíblia diz que tu recebeu o nome de Jesus por herança. Mudança de nome, mudança de DNA. Tu se tornou uma nova criatura. Aleluia. E quando você muda o nome da terra, tu muda o DNA dela. O que eu quero dizer com tudo isso? Você foi criado para mudar o DNA da terra. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que você está passando uma crise financeira. Ninguém aqui nunca passou por isso, né? Então,
Beleza. Vamos supor que você imagina que você está passando por uma crise financeira, ok? A tua circunstância tem um nome: crise financeira. Mas você tem o poder de mudar o nome da tua circunstância, da tua terra. E aí você começa a profetizar. Você fala: não, crise financeira, a partir de agora eu declaro que você se tornará prosperidade. Porque onde havia crise, agora haverá abundância. Porque o meu Deus é o meu bom pastor e nada me faltará. Tu muda o nome da tua circunstância. Quando tu muda o nome, há mudança de DNA. Há um destino profético liberado através do nome: prosperidade. Aleluia. Se você está com um problema de enfermidade, talvez você tenha algum diagnóstico médico, e esse diagnóstico tem um nome. Não. Agora essa depressão não se chamará mais depressão. Na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, eu mudo o nome dessa depressão para a alegria do Senhor. E onde havia depressão, onde havia tristeza, agora haverá paz, agora haverá descanso, agora haverá cura. Tu está entendendo? Mudança de nome, mudança de DNA. Aleluia, aleluia. Pode passar o slide? Então a pergunta que eu faço para você é: o que aconteceria se você profetizasse a realidade do nome de Jesus sobre a tua casa? Agora vocês estão entendendo um pouquinho melhor onde eu quero chegar, né? O que aconteceria se você profetizasse a realidade do nome de Jesus sobre a tua terra? Sobre a tua igreja? Sobre a tua nação? Irmãos, vocês estão entendendo a profundidade que eu estou falando aqui no Espírito? Esse é o poder que nós carregamos como povo profético. Você foi chamado para mudar o DNA da terra. Na tua boca tem um poder da vida e da morte, tem um poder de dar nome às coisas. O teu próprio nome fala sobre o teu destino profético. Quando Jacó teve um encontro com Deus, tu percebe que o local do encontro dele com Deus se tornou um local de encontro com Deus para outras pessoas. O teu ponto de encontro com o Senhor pode se tornar uma declaração profética que levará outras pessoas a terem encontro com Deus. Se você está passando uma crise financeira e você muda o nome da tua crise, você começa a profetizar o que o Senhor fala, você começa a mudar o DNA, você começa a mudar a situação vira ao teu favor no nome de Jesus. E porque tu teve esse encontro com Deus naquela situação, tu mudou o nome da terra naquele encontro, agora tu vai chegar pro teu irmão e falar: ei, você está com um problema financeiro? Eu vou te ensinar a mudar o nome, eu vou te ensinar a mudar o DNA desse problema. E quando você fizer isso, você falar isso, o testemunho de Jesus se torna o espírito da profecia. E o teu local de encontro com Deus se torna um local de encontro para outras pessoas. Aleluia. Eu vou contar um testemunho para vocês. Como é que eu estou de tempo? Socorroroshi. Eu vou contar um testemunho para vocês. Nessa minha viagem a São Paulo, eu aluguei um quarto para ficar pelo Airbnb. Quantos aqui já usaram ou sabem o que é Airbnb? Amém. É um site que você aluga um quarto. Uma pessoa ela tem uma casa, ela tem um quarto disponível, ela aluga para você. E em São Paulo é imenso, irmãos. Se você tem um evento para ir e você vai tentar conseguir achar um lugar perto daquele evento, é muito difícil. E o local perto assim, você pode considerar 10 km de distância de onde você precisa ir. São Paulo é muito grande. E o que acontece é que quando eu consegui todos os recursos para ir para o evento, eu tinha comprado pela fé a entrada desse evento um mês antes, porque o Senhor disse para eu ir.
Tem todo o testemunho por trás, mas por causa do tempo eu não vou conseguir contar. Mas o ponto é, quando eu aluguei esse quarto, o evento começava na segunda-feira, eu aluguei na sexta-feira. E eu consegui um quarto para ficar 2 quadras do evento. Eu ia a pé. Ninguém no evento de 3.000 pessoas fazia o que eu fazia. Eu ia a pé, todos os dias. De tão pertinho que era. Amém? Foi muito de Deus. Mas quando eu cheguei nesse apartamento, então eu fiquei num quarto, num apartamento ali perto, e tinha um rapaz que ele me recebeu, que era o dono do apartamento, e muito querido, muito gentil, me recebeu super bem, e durante a semana, eu fiquei lá de segunda a sábado, e durante a semana, sempre quando eu chegava do evento, depois das 10 da noite, normalmente ele já estava dormindo, ele é uma pessoa que ele dorme cedo e acorda cedo. Mas 1 ou 2 vezes durante a semana eu conseguia conversar com ele um pouquinho antes de dormir. E obviamente que eu falava de Deus para ele. Amém? E falava as coisas de Deus e tal. E ele ouvia, muito educado, e a gente se despedia e ia dormir. E durante aquela semana eu comecei, todos os dias antes de dormir, eu tinha um momento com o Senhor, eu tive grande experiência com Deus, né, durante aquela semana. Mas especificamente eu comecei a interceder pela vida desse homem. Eu falei: Senhor, eu comecei a fazer uma declaração profética. Antes de eu voltar para casa no sábado, eu vou ganhar esse homem para Cristo. Só que eu não tinha oportunidade de falar com ele, percebe? Eu ficava fora das 10 da manhã às 10 da noite, por causa do evento. E eu lembro que no último dia, na sexta-feira, quando terminou o evento, eu fui para casa, ele já estava dormindo, eu tinha que pegar o avião no outro dia, 1 da tarde. E eu fui para o quarto orar, e eu botei em prática isso aqui. E eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Eu perguntei: Espírito Santo, como é que tu quer que eu interceda por esse irmão? Como é que tu quer que eu mude o nome da história dele? E o Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que tu pegue todos os travesseiros desse quarto, que tu bota no teu colo, e tu começa a profetizar sobre eles, o que eu vou te falar. E eu peguei os travesseiros, eu botei no meu colo, e o Espírito Santo começou a falar: agora eu quero que tu declare que cada pessoa que vier e ficar nesse quarto, colocar a cabeça nesse travesseiro, os céus vão se abrir, anjos vão subir e vão descer, e essas pessoas vão ter encontro comigo. Agora pega outro travesseiro. Eu peguei outro travesseiro. Agora eu quero que tu declare que cada pessoa que ficar nesse quarto não sairá da mesma forma que entrou. E começa a declarar. E eu comecei a declarar tudo que o Senhor falava. Quando eu terminei de fazer isso, o Espírito Santo falou assim: agora eu quero que tu levante, abre a porta do quarto e vá lá na cozinha. Eu saí do quarto, eu abri a porta, cheguei lá na cozinha, estava tudo escuro, estava dormindo, todo mundo dormindo. E ele falou assim: agora eu quero que tu imponha as mãos sobre o refrigerador. Tá bom. Eu pus as mãos sobre o refrigerador. E o Espírito Santo falou assim: agora eu quero que tu declare o que eu vou te falar. Cada pessoa que abrir esse refrigerador não vai ter fome de um alimento natural, mas vai ter fome de um alimento sobrenatural. Cada pessoa que for saciar sua fome abrindo esse refrigerador vai ter fome para ter um encontro comigo. E eu comecei a declarar. Depois eu fui para a sala e impus as mãos sobre o sofá. E o Senhor falou: agora eu quero que declare. Cada pessoa que sentar nesse sofá vai ficar cada pessoa que sentar nesse sofá vai ter um desejo insaciável de buscar a minha presença. Cada pessoa que sentar nesse sofá vai ter sonhos, vai ter visões comigo. E eu comecei a declarar. E em cada cômodo da casa, eu comecei a declarar o que o Espírito Santo falava. Enquanto eu falo isso, algumas pessoas estão sendo convencidas pelo Espírito Santo que é o que precisam fazer. Quando eu terminei de fazer tudo isso, eu voltei para o quarto e fui dormir. No outro dia de manhã, eu acordei, eu preparei as malas, tudo, já tinha que ir embora. E ele não estava em casa, ele tinha saído bem cedo. Mas, por volta das 10 da manhã, ele apareceu. E interessante, porque ele apareceu, nós começamos a conversar, ele perguntou como é que foi a semana e tal, e ele começou a engajar perguntando sobre a palavra de Deus. De uma forma diferente. Eu imagino que antes de ele sair de casa, ele abriu a geladeira.
Eu imagino que antes dele sair de casa, ele sentou no sofá. E quando ele voltou, ele começou a conversar comigo e ele começou a fazer perguntas sobre o reino de Deus. E resumindo a história, eu preguei para esse homem de Gênesis, Apocalipse e o Evangelho. Nas 2 horas que eu tinha de tempo. E por 2 horas, ele tinha, quanto mais eu respondia, mais ele perguntava. E ao final daquela conversa, eu perguntei se podia fazer uma oração por ele. Ele falou, claro que sim, eu quero que tu ore por mim. E quando eu fui orar por ele, o Senhor me deu uma visão sobre a vida dele. E eu comecei a profetizar na vida dele. E esse homem começou a chorar na presença de Deus. Ao final daquela oração, ele entregou a vida para Jesus. Aleluia. Amém? Agora, a pergunta que eu faço para você é, será que teria tido o mesmo resultado se eu não tivesse perguntado, Espírito Santo, como é que tu quer que eu interceda por ele? Talvez sim, talvez não, mas eu não quis pagar o preço para descobrir. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar? Você nasceu para ativar destinos proféticos e profetizar encontros divinos. Diga, eu nasci para ativar destino profético e profetizar encontro divino. A propósito, uma semana depois, esse homem entrou em contato comigo e disse que estava levando uma amiga dele para a igreja. Foi profetizado sobre a vida dele. Foi declarado sobre a vida dele. Para quem não sabe, a profecia, ela não apenas prevê o futuro, ela cria o futuro. Foi isso que Deus disse para Ezequiel, não foi? Ezequiel, no vale dos ossos secos, profetiza, filho do homem, e fala para que esses ossos voltem à vida. Quantos sabem que Deus é Deus, Ele mesmo poderia ter levantado todos os mortos? Mas Ele disse, profetiza, filho do homem. Sabe quem mais na Bíblia é chamado de filho de homem? Jesus. Sabe quem na Bíblia, sabe quem que a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, também é nesse mundo? Você. 1 João 4,17. Aleluia. Eu estou caminhando para o final, pode passar? Espelho, espelho meu, quem tu dizes que sou eu? 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, diga, segundo as profecias, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, diga boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. A pergunta que eu faço para você é, quando tu te olha no espelho, quem tu te vê? Quem tu vê? Quando tu está aqui no culto, tu é uma pessoa, quando tu chega em casa, ou quando começa o teu dia, no outro dia, e tu vai lavar o teu rosto no banheiro, na frente do espelho, e tu olha para frente do espelho, e tu tem aquele primeiro vislumbre na manhã sobre ti mesmo, ou talvez antes de dormir, tu te olha no espelho, e quando tu te olha no espelho, tu começa a observar talvez uma ruga, um cabelo branco, tu começa a pensar algumas coisas sobre ti, e tu começa, é muito comum a gente refletir sobre nós mesmos quando a gente se olha no espelho. A pergunta que eu faço para você é, quem tu te vê quando te olha no espelho? Pode passar? O que ele estava dizendo nesse versículo aqui? Consciência limpa é pensar sobre si mesmo da mesma maneira que Deus pensa sobre você. Irmão, tu quer andar em paz? Tu quer andar cheio do fogo do Espírito? Tu quer ser uma bênção na vida das pessoas? Tu tem que começar a pensar sobre ti mesmo, como Deus pensa a teu respeito. Ah, mas tu não sabe o que me fizeram. Não, mas eu sei que Jesus fez por ti na cruz. Tu não sabe o que meu pai me disse. Não, mas eu sei o que teu pai celestial te disse. Honramos a palavra. Volta ali um pouquinho. Honramos a palavra
quando nos movemos de acordo com o nosso destino profético e propósito divino. Quando tu te comporta e te move fora de quem Deus diz que tu é, quem tu é, tu não está honrando a palavra de Deus sobre a tua vida. Quem tu é? Quem Deus diz que tu é? O que o teu nome diz sobre ti mesmo? Qual o propósito que Deus tem falado sobre o teu coração? O que Deus tem feito na tua vida que fala sobre o teu futuro? O que Deus tem falado sobre o teu futuro? Ah, não, irmão, mas eu honro a palavra de Deus. Não, honrar a palavra de Deus é de se mover de acordo com o que Deus fala a teu respeito. Isso é honrar a palavra de Deus. Pode passar? Eu vou fazer uma oração rápida com você. E eu quero que você preste bem atenção no que está escrito ali agora. Estamos chegando no final. Mas eu não quero sair daqui sem terminar tudo que o Espírito Santo falou no meu coração para falar. Porque eu não vou prestar contas para os pastores e líderes da casa. Vou prestar contas para Deus. Em primeiro lugar. Eu quero que a gente leia juntos aqui. 5 mentiras sobre identidade. Vamos lá. Eu sou o que tenho. Eu sou o que faço. Eu sou o que os outros dizem ou pensam. Não sou nada menos que meu melhor momento. Não sou nada mais do que meu pior momento. Talvez você se identifique com uma dessas afirmações aqui. É por isso que eu falei para você falar em voz alta. Porque agora em voz alta nós vamos cancelar tudo isso aí. Preste bem atenção no que está escrito ali. E eu quero que você não olhe para mim. Eu não quero que você não olhe para a pessoa que está ao teu lado. Eu quero que tu olhe o que está escrito e pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho acreditado em alguma dessas mentiras sobre mim mesmo? Irmãos, isso não tem tempo de conversão, não tem título, não tem idade, ok? Qualquer um de nós pode estar envolvido numa dessas mentiras. E eu só citei 5 sobre a tua identidade. Eu poderia trazer uma ministração toda só sobre isso aqui. Eu aposto que os líderes da casa aqui também. Mas o ponto aqui é você perceber que talvez você tenha agido de acordo com uma identidade falsa a teu respeito. Você não é o que você tem. Ou o que tu não tem. Tu não é o que tu faz. Tu não é o que os outros dizem ou pensam a teu respeito. Tu é muito mais do que o teu melhor momento e do que o teu pior momento. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós quebramos agora, Senhor, toda mentira sobre identidade na vida de cada pessoa aqui. Se há alguma raiz de mentira, Senhor, falando no coração delas, Pai, algo que elas não são, nós quebramos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que diz o que eu tenho. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Porque és Tu que me dá todas as coisas. Tu és a minha identidade. Eu sou quem Tu diz que eu sou. Eu não sou o que me falaram. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou o que eu passei. Eu não sou as minhas feridas do passado. Eu não sou as minhas dores. Eu não sou a minha enfermidade. Eu não sou o que meu pai falou de mim. Eu não sou o que a minha mãe disse, que me feriu.
Eu não sou o que aquele colega no colégio falou a meu respeito. Eu não sou os meus erros. Eu não sou os meus pecados. Eu sou quem Jesus diz que eu sou. Diga comigo, eu sou quem Jesus diz que eu sou. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Se enquanto nós orávamos, veio alguma imagem, alguma lembrança, algo que te feriu, algo que talvez você nem lembrava mais, entrega para o Senhor. É o Espírito Santo trazendo no teu coração. Pode passar o slide. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Olha o que está escrito agora, irmãos. Eu já estou encerrando. Honramos nossos irmãos quando os tratamos de acordo com o seu destino profético e propósito divino. Tu honra a pessoa que está do teu lado quando tu começa a enxergar ela como Deus enxerga e tratar ela de acordo. O profeta é Chris Walton da Bethel, lá do ministério da Bethel em Redding, na Califórnia. Ele tem um testemunho muito forte. Ele diz assim que ele flui muito nos dons proféticos, ele entrega muita palavra profética para as pessoas, e ele é um dos líderes lá da Bethel. Então a escola que eles têm lá tem alunos que eles recebem do mundo todo, e ele diz que certa vez ele estava ministrando sobre isso, mais ou menos isso que a gente está falando agora, e uma aluna chegou para ele e disse o seguinte: irmão Chris, tu sabe aqueles momentos que no final do culto, no meio do culto, tu para entregar uma palavra profética para alguém, tu pede para a pessoa se levantar e tu profetiza sobre a vida da pessoa? Pois é, tu sabe que esse é um dos meus momentos favoritos de todo o culto, quando isso acontece. E ele ficou meio intrigado, ele falou, mas por que tu fala isso? Ele disse assim, não, porque quando tu profetiza e Deus fala sobre as pessoas e fala o futuro das pessoas e profetiza o futuro das pessoas, eu gosto de ver, porque quando eu vejo isso, eu posso realinhar o meu coração para tratar as pessoas que estão recebendo a palavra de acordo com aquilo que elas estão ouvindo. O que aconteceria se tu tratasse o teu irmão que está do teu lado de acordo com o que Deus fala a respeito dele, do futuro dele? Pode passar. Você nasceu para desenvolver comunidades proféticas e profetizar futuros divinos. Diga, eu nasci para desenvolver comunidades proféticas e profetizar futuros divinos. Quem você enxerga quando tu olha no espelho? O teu passado ou o teu futuro? Quem que tu enxerga quando tu olha para o teu irmão? O passado dele ou o futuro dele? Como a sua vida e a vida das pessoas ao teu redor seriam se você tratasse a ti mesmo e a elas de acordo com o seu destino profético e seu propósito divino? Uma vez eu vi um pastor falar assim para alguém, ele falou assim, olha, se tu tratasse a mim como tu trata a ti mesmo, eu não seria teu amigo, eu seria teu inimigo. Quando eu estava lá nessa escola também, tem muitas histórias dessa escola, né, dos profetas. Mas enquanto eu estava lá também aconteceu um momento bem interessante. Eu encontrei uma irmã e a gente sentou numa mesa, vários irmãos, e
a gente estava se conhecendo, fazendo conexões. E essa irmã, ela veio, ela liberou uma palavra na minha vida. E daí eu falei assim para ela, ora por nós da mesa e tal. E ela começou a orar. Quando eu peguei nas mãos dela no meio da oração, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via uma mão de mulher, eu vi uma mão com uma caneta, uma caneta dourada, com uma pena na ponta. E quando ela escrevia no papel, saía fogo. Eu tive essa visão enquanto nós orávamos juntos. E aí, quando terminou a oração, eu perguntei para todo mundo que estava na mesa, eu falei, olha só, alguém aqui sente no coração de escrever livros, esse tipo de coisa? Quando eu falei assim, essa irmã que estava orando, ela começou a chorar copiosamente. Ela começou a chorar muito. E quando ela começou a chorar, obviamente eu percebi que era ela. E nós estávamos ali naquele momento de oração, e o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a vida dela. E eu comecei a entregar toda uma palavra para ela sobre o futuro dela como escritora. E o Senhor falou bem assim para mim, a mesma unção que está sobre a vida da Joyce Meyer, eu estou liberando sobre a vida dela. E essa mulher chorava muito quando... Eu estou resumindo a história, mas quando nós terminamos aquele momento ali, e ela foi contar por que ela foi tão impactada por aquilo ali, ela disse, olha irmão, eu acabei de sair de uma sala profética, onde uma pessoa entregou a mesma palavra, ela disse que me via escrevendo muitos livros, e Deus já tinha mostrado isso assim, e confirmou tudo isso que você está falando. E quando eu saí da sala profética, eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, isso será que é para mim? Será que eu realmente sou capacitado dessa forma para escrever livros? E aí ela saiu da sala profética e ela chegou na mesa onde a gente estava. E aí aconteceu isso. Irmãos, tu tem que entender uma coisa. Quando tu recebe uma palavra, ok, falando sobre o teu futuro da parte de Deus, a graça que tu precisa para que esse futuro se cumpra é depositada sobre você. Há uma unção que toca na tua vida quando é liberada uma palavra sobre o teu futuro, que te capacita para viver ele, percebe? Pode passar? E alguns dias depois ela voltou para casa, ok? Ela voltou para casa e ela entrou em contato comigo, ela disse, irmão, olha só, eu quero te mostrar, olha o que eu tenho na minha casa. E ela me mostrou esse quadro de uma pena, e ela me mostrou exatamente a caneta que eu falei na visão. A caneta dourada com uma pena em cima, onde eu vi ela escrevendo e saindo fogo. E ela falou, irmão, é muito de Deus, eu creio nesse futuro, e eu celebro esse futuro, no nome de Jesus. Eu falei, irmã, glória a Deus. E o mais interessante, por que eu estou falando isso? Porque quando ela recebeu essa palavra na mesa, e ela também tinha entregado uma palavra na minha vida, as pessoas que ouviram começaram a nos tratar de acordo com a palavra que nós recebemos. Qual foi a consequência? Muitas pessoas receberam da nossa vida naquele dia. Porque é a unção que tu honra, a unção que tu recebe. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão me acompanhando? Amém? O que acontece se tu começar a tratar o irmão que está do teu lado de acordo com o destino profético, o propósito divino que Deus tem para ele? Aleluia. Tem alguma Laís aqui? Laís. Alguém conhece alguma Laís que vem na igreja? Não? Talvez que assista online, não sei. Tem algum Ricardo aqui? Ricardo, está presente? Ou que vem na igreja, que alguém conhece algum Ricardo que vem, algum familiar, alguém? Tu conhece? Esse irmão vem na igreja? De vez em quando ele vem. Eu tenho uma palavra para o Ricardo. Pode ser que seja ele, tá? Eu vou entregar e depois ele pode ver a gravação. Se fizer sentido, ele recebe em nome de Jesus, tá? Eu recebi esse nome Ricardo quando eu estava orando. E o Senhor me disse que é uma pessoa que ela sofre muito de ataque de ansiedade, pânico, dificuldade para dormir, ataque noturno. Enfim, tem coisas semelhantes a essa que aconteceu na vida dele. Não sei se é o caso ou se tu sabe da pessoa. Mas o Senhor me disse assim, o nome dele significa governante forte, rei poderoso, o príncipe corajoso. E eu escrevi o que o Senhor me falou. O Senhor me disse, tem uma unção de governo sobre a vida dele, sobre ti,
para reconquistar territórios com uma correnteza forte que esmagará altares falsos. E os príncipes desse mundo comerão nas tuas mãos. A tua identidade não é baseada numa farsa e no que te fizeram ou te falaram, mas em quem eu te fiz e te chamei para fazer. Seja forte e corajoso, não morrerás, mas viverás para contar da glória do teu Deus. O teu nome eu te dei, e eu te juntarei com outros generais e comandantes para vencer batalhas que os outros darão como perdidas. Tu tem um valor para mim, tu tem muito valor para mim, e eu te vejo como te fiz, minha torre forte, meu filho querido e ungido pelas minhas mãos. Amém? Talvez essa pessoa vai assistir essa gravação depois, ou em algum momento, mas nós liberamos essa palavra em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Eu vou também liberar a palavra sobre a vida da Laís. Eu não sei, talvez ela vai ser uma pessoa que vai assistir essa mensagem depois, talvez ela vai vir em algum culto e vai ter a oportunidade de ouvir, e eu vou deixar registrado aqui. O Senhor me disse o nome dela, Laís, ela adora ao Senhor, ela tem uma unção de adoração sobre a vida dela, e ela também gosta muito de escrever, mas ela é muito tímida e tem dificuldade de se expressar. Se alguém se identificar com isso, recebe pela fé. Amém? O nome dela significa lugar de leões, adoração dedicada a Deus. Há um altar de adoração edificado no teu coração. Quando tu adora, é como um leão que ruge. Se dedique à adoração e escreve o que o teu coração clama no Espírito a Deus. O Senhor te dará coragem para falar e publicar o que tu escrever, salmos e cânticos espirituais ao Senhor. E terá tuas forças renovadas, e como águas limpas que correm por um rio, assim será a tua garganta quando tu adorar ao Senhor. A tua adoração irá irrigar os átrios de Deus e florescer desertos sem vida. Não tenha medo, o Senhor é contigo, e a unção de leão e da alegria é sobre ti. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos essa palavra sobre a vida dela, Senhor, quando ela assistir, em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Eu vou encerrar, irmãos, nós vamos orar. Você nasceu para desenvolver comunidades proféticas, profetizar futuros divinos, como a gente já tinha falado. Pode passar. Agora, os céus esperam. Romanos 8,19. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pode passar. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pegou? Não estamos esperando pelos céus. Os céus estão esperando por nós. O futuro é tu que cria com o Espírito Santo. O Senhor te deu um destino profético, mas tu precisa ter um encontro com o Rei Jesus e começar a alinhar a tua voz com a dele e criar o futuro que ele tem para a tua vida. Nós somos chamados para ser cooperadores com o Espírito Santo de Deus. Cooperadores com o Espírito Santo de Deus. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. É isso que o Espírito diz. Aleluia. Aleluia. Nós só precisamos concordar com a palavra, alinhar-se com a palavra, que significa o quê? O que em mim precisa ser realinhado com o que Deus diz que eu sou. Como eu me preparo para o que Deus me chamou para ser e fazer? A tua preparação revela a tua fé e atrai a oportunidade de Deus. Eu fui chamado para as nações. Tirou o passaporte? Aprendeu inglês? Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Precisamos nos comportar como reis antes de nos tornarmos um. Foi isso que Davi fez. Vencer inimigos, expandir fronteiras, formar exércitos, fazer alianças, conectar contra os reis. Precisamos dar ao menos um passo em direção à promessa de Deus. Aleluia. E é por isso que eu deixo essas perguntas para você nessa noite. Essas perguntas você tem que fazer pro Espírito Santo. Pro Espírito Santo. E você vai anotar o que o Espírito Santo falar no teu coração. E eu tenho certeza que tu vai se surpreender com as respostas. Porque é algo para você. Para você. O que o Senhor está falando sobre mim através do meu nome? O meu coração está alinhado com esse destino profético? A revelação do amor de Jesus na minha vida tem me direcionado para o meu propósito divino? Ou eu só tenho esquentado o banco na igreja? Eu tenho tratado a mim mesmo e as pessoas ao meu redor de acordo com o que Deus tem falado sobre o nosso futuro? Pode passar.
O que tenho declarado sobre mim mesmo, minha família, minha igreja e minha nação está atraindo os céus à terra? Qual o passo que eu posso dar hoje em direção ao meu destino profético e propósito divino? Fique de pé, vamos orar. Irmãos, meu propósito aqui hoje, e o propósito do Espírito Santo, era despertar você para um destino profético que Deus tem para a tua vida, por um propósito divino que você encontra no coração de Jesus. É despertar você para o poder que você carrega no nome que está acima de todo nome. O teu nome tem um destino profético. O nome de Jesus tem um propósito divino para ti. Cada ato teu diz algo ao teu respeito. Algo que tu pensa, algo que tu está vivendo, o teu comportamento, as tuas expressões, como tu trata a pessoa do teu lado, como tu trata a ti mesmo. Se tu começar a perguntar para o Espírito Santo cada uma dessas perguntas e alinhar o teu coração com o que ele falar, e tu começar a mudar o nome, mudar o DNA da tua circunstância, da tua terra, tu vai começar a ver uma mudança na tua vida. Que o teu local de encontro com Deus vai se tornar um local de encontro de muitas pessoas. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, meu Rei Jesus, Pai eterno, nós nos alegramos, Senhor, na tua presença. Nós nos alegramos, Senhor Jesus, porque tu fala algo ao nosso respeito. Desde antes da fundação do mundo, Senhor, tu nos trouxeste, Senhor, para um lugar, Pai, de adoração, para um lugar de liberdade, para um lugar de vida, para um lugar de abundância. Tu tens liberado um futuro, Senhor, incrível para cada um de nós. E a minha oração nessa noite, Senhor, com os meus irmãos, é para que tu ministre no coração deles aquilo que eles precisam ouvir do teu Espírito, para que eles sejam realinhados com o que tu está falando, com o que tu estás dizendo. Obrigado, Senhor, por todas as mentiras de identidade que estão caindo por terra hoje no coração de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, porque cada pessoa que aqui está, Pai, ao som da minha voz, Senhor, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero agora, Pai, o futuro que tu tem criado para elas, em nome do Senhor Jesus. Eu ativo agora pela fé o destino profético, o propósito divino de cada pessoa aqui, Senhor. Eu declaro, Pai, aqueles que têm fome do teu algo mais, terão encontro, Senhor, contigo, Pai, onde os céus serão abertos, anjos vão descer e subir. E essas pessoas terão visões, terão sonhos. Aleluia, essas pessoas terão encontros de poder com o teu Espírito, Pai, e elas sairão às ruas, Senhor, e profetizarão, Pai, mudarão o DNA da sua família, mudará o DNA da sua terra, do seu bairro, da sua cidade, da sua igreja, da sua nação. Essas pessoas, Pai, estão sendo levantadas agora, Senhor, com o espírito da profecia, falando sobre a nação do Brasil, Pai, e para as nações ao redor do mundo, Senhor, que nós temos um Deus vivo, que nos escolheu antes da fundação do mundo, para viver um propósito divino com Ele. Aleluia, que eu tenho um nome, acima de todo nome, que fala muito mais alto sobre a minha vida, do que qualquer circunstância, do que qualquer pecado, do que o meu passado, do que qualquer pessoa falou sobre mim. Yes, yes. Pai, eu libero agora ideias criativas, estratégias de negócios chegando ao coração dessas pessoas, Senhor, daqueles que foram chamados, Senhor, para este mundo, Pai, para o mundo dos negócios, Pai. Eles serão uma bênção, Senhor, nesses lugares, Pai.
Eles irão prosperar empresas, Senhor. Terão suas empresas sendo prósperas, Pai. Locais de avivamento nos seus lugares de trabalho. Eu declaro que eles serão aqueles que terão as ideias que ninguém tem. Eu declaro que serão aqueles que trarão soluções que ninguém carrega. Eu declaro, Senhor, deste lugar saindo uma liderança, Pai, que irá liderar pessoas até o encontro contigo, porque se é algo que nós devemos ao mundo, é o encontro do mundo com o Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, todo orgulho, toda soberba caindo por terra, Senhor, é a humildade, a mansidão do teu coração, Senhor Jesus, sendo derramada agora, Senhor, sobre cada irmão, Pai, em nome do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo. Todo medo de errar, eu cesso agora na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Você não foi chamado para errar, meu amado. Você não é um erro. Você não foi um erro. Você não foi um acidente. Shekarase, Sheresorotoko. Tem pessoas aqui que têm medo de ser amada. Medo de ser amada, medo de intimidade. Se as pessoas realmente me conhecessem por completo, se as pessoas realmente vissem como eu sou, elas não iriam me amar. Você pode escolher, meu querido, se você quer manter as folhas que Adão e Eva mantiveram, ou se você pode se achegar completamente vulnerável, nu na presença de Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos como nus na presença de Deus. Você vai se surpreender quando você abrir o teu coração para as pessoas que Deus colocou na tua vida e se permitir ser amado. Você precisa se permitir ser amado. Você precisa se permitir ser amada. Amado por completo, não a parte que você quer que as pessoas vejam, mas amado por completo, porque o teu Pai, o teu Deus te ama por completo. Agora, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus Cristo, todos os traumas e todas as dores que estavam segurando essas pessoas, Senhor, travando, Senhor, elas de serem vulneráveis na tua presença, de serem vulneráveis, Senhor, com seus cônjuges, serem vulneráveis com seus filhos, serem vulneráveis, Senhor, com seus irmãos, as pessoas que tu tem ligado e conectado a elas, Pai, sendo cessada agora na autoridade e poder do nome do Rei da Glória, em o nome do Senhor Jesus. E o teu amor, Senhor, sendo derramado, Pai. Eu declaro cada pessoa sentindo o abraço de amor de Deus Pai, como nunca antes. A partir de hoje, Senhor. Agora, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tem alguma pessoa aqui que sempre teve o desejo de aprender a tocar algum instrumento, mas nunca deu o passo para aprender, ou talvez tentou, não conseguiu, não deu muito certo, desistiu. Mas alguém que tem esse desejo de tocar algum tipo de instrumento? A senhora? Como é que é o nome da senhora? Elisandra? Elisa? Enicir. Eu quero dizer para a senhora que esse desejo que a senhora tem não veio da senhora, veio do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o que o Senhor Jesus depositou no teu coração não passou, é eterno. E a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai concluir. Tudo que tu tem que fazer
é alinhar o teu coração com o que Ele está falando sobre a tua vida. Há um coração de adoradora que Ele te deu. E tem uma graça que vai ser derramada sobre a tua vida para te aprender instrumentos. E tu vai começar a louvar ao Senhor no teu secreto. E não só louvar ao Senhor, tu vai começar a escrever salmos e cantos espirituais ao Senhor. Porque o Senhor vai começar a te acordar na madrugada e tu vai começar a ter visões, tu vai começar a ter sonhos, tu vai começar a ter impressões no teu espírito. É como se tivesse sido derramado algo, vai começar a transbordar, tu vai sentir uma necessidade insaciável de escrever o que tu está recebendo. E quando tu começar a escrever, o Senhor vai começar a te dar notas musicais. Vai começar pela tua voz. Vai começar pela tua voz. E tu vai começar a ler aquilo que tu escreveu e vai começar a entoar cânticos. Tons. E à medida que tu for desenvolvendo o dom de tocar instrumentos, esse desejo vai crescer mais e tu vai começar a alinhar a tua voz com o instrumental. E do teu coração vão sair salmos e cantos espirituais. E vão tocar pessoas e gerações depois da senhora. Porque esse dom que o Senhor derramou no teu coração, ele não é só para hoje, ele é geracional. É um legado. A senhora carrega um legado. É um presente, amada irmã. Sabe o que a gente faz quando a gente recebe um presente? Tu bota a mão assim para frente e tu agradece. Amém? Pai, na autoridade e poder do nome de Jesus, eu libero essa palavra na vida dessa irmã, Senhor, e toda a graça que ela precisa, Pai, para a partir de hoje, Senhor, ela vai ter uma criatividade, Pai, para instrumentos, para música, Senhor, que até então ela não tinha, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, todos os seus neurônios, toda a parte do seu cérebro responsável pela música, sendo desenvolvida e rompida agora, em nome do Senhor Jesus, da cabeça à planta dos pés, Senhor. Da cabeça à planta dos pés, Pai, o teu fogo sobre ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu libero e ativo esse futuro, Pai, um futuro de adoradora, Senhor, um futuro, Senhor, de salmista, Pai, na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E as palavras que ela escrever, Senhor, não serão palavras naturais, mas serão palavras sobrenaturais e terão um impacto sobrenatural na sua vida, na sua casa, com seus filhos, com seus netos, Senhor, com a sua família e com os seus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irá atingir muito mais pessoas, porque outras pessoas, Senhor, que carregam, Senhor, esse mesmo legado do seu sangue, Senhor, irão levar adiante, Pai, e atingirá gerações, Pai, o que ela colocar no papel, Senhor. A partir de hoje começa um novo tempo, Pai. Nós ativamos esse destino profético, esse propósito divino, porque hoje ela teve um encontro com o Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O que aconteceria se você traçasse a pessoa do teu lado com o que Deus está falando sobre o futuro dela? Tem alguém aqui que trabalha com criança? É líder de escolinha, assim, colégio? Ou tipo assim... como é que eu posso dizer, vou colocar em palavras, não só que dá aula, mas talvez ensine um time de futebol, coisas extracurriculares, mas que normalmente lida com crianças, ou que sente esse desejo de lidar com crianças, fazer algum trabalho com crianças, seja no esporte, seja na música, seja na arte, seja em algum outro lugar. Alguma pessoa tem esse desejo de trabalhar com crianças, ou já trabalha talvez na área? Levanta a mão, se é você. A senhora? Tu já trabalha com crianças? Ok. É aqui na igreja? É na igreja? Fora da igreja tu trabalha com crianças? Não? Tu tem esse desejo? De fazer algum projeto com crianças? Alguém tem esse desejo? Você? Ok. Tu já trabalha com crianças ou tem o desejo? Já trabalha. O que a senhora faz? Tu é professora de qual idade? 4 anos? Legal.
A imagem que eu vi foi de uma pessoa, no caso você, entrando num carro, numa espécie de uma van, e atrás de você ia muitas crianças. E você colocava essas crianças nesse carro. E você levava ela para um local de avivamento. Você levava crianças para um lugar de avivamento. E quando tu chegava naquele lugar, elas começavam a descer do carro e tu trazia elas com alegria no teu rosto. E elas desciam daquele carro e elas começavam a louvar e a pular na presença de Deus. E tu largava aquelas crianças ali e tu entrava no carro e ia buscar mais. Porque é uma graça na tua vida, é uma linguagem de amor que Deus depositou no teu coração para lidar com crianças e levar elas a ter um encontro com Deus. E o Senhor quer que tu desenvolva isso aonde tu estiver. Nos pequenos momentos, nos maiores momentos, nas pequenas oportunidades, mas nas maiores oportunidades, o Senhor está te dando uma geração. É isso que o Senhor está falando. O Senhor está entregando uma geração nas tuas mãos. Tu precisa crer nisso. E tu precisa abraçar esse destino profético. E quando tu começar a fazer isso, tu alinhar o teu coração com o que Deus está falando, tu vai ver que tu vai começar a falar de Jesus para as crianças e não vai parecer pesado. Elas não vão ficar dispersas, mas elas vão querer saber mais. Elas vão se achegar a ti, porque o que tu carrega, elas sentem a necessidade de ter. Isso é do Espírito do Senhor. Tu carrega uma linguagem que uma geração toda, essa geração vai crescer e elas vão se lembrar de ti. Obrigado, Espírito Santo. E quando tu chegar no tempo da tua vida, o Senhor vai te conectar com pessoas que tu vai treinar para fazer o mesmo. Tu vai falar, olha só, vocês querem saber como ganhar os pequeninos para Jesus? Eu vou mostrar para vocês o que o Espírito Santo tem mostrado para mim. Sabe o que aconteceu quando eu comecei a falar de Jesus para uma menina na minha aula? Aconteceu isso, isso e isso. Sabe o que aconteceu um dia na nossa escola? Aconteceu isso, isso e isso. O que tu não está percebendo é que Deus está formando avivalistas nas tuas mãos. E esses avivalistas vão começar a incendiar a própria escola. Essas crianças vão começar a ter encontro com Deus e elas vão promover, elas vão levar outras pessoas a ter encontro com Deus. Colegas teus, colegas delas, família delas. E o Senhor vai te conectar com pessoas que vão se alimentar da tua unção e fazer o mesmo em outros lugares. Aleluia. Pai, agora, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, impõe as mãos sobre ela lá, irmãos. Isso. Todo mundo faz assim em direção a ela. Isso aqui é uma unção que o Senhor está falando dessa forma. É em família, percebe? Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, da cabeça à planta dos pés, Senhor, nós liberamos essa palavra sobre a vida dela, Pai. Em nome do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo, vem como um fogo, Senhor, e toda a graça que ela precisa, Pai. A sabedoria que ela precisa, Senhor, para andar nessa verdade, chegando agora no seu coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. E ela tendo encontro contigo, Senhor, no seu secreto, Pai. E ela manifestando esses encontros, Senhor, na sala de aula, Pai, com seus alunos. E ela terá, Senhor, a autoridade, ela terá a sabedoria, ela terá discernimento, e ela terá o amor do teu tipo, Pai, para que essas crianças, Senhor, irão absorver dessa unção que está sobre ela. Em nome do Senhor Jesus, nós criamos esse futuro na vida dela, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Irmãos, por causa do tempo, eu vou me despedir por aqui. Amém? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por ouvir até agora. Amém? Enquanto o pastor permitir, nós vamos ficar por aqui. Quem quiser oração, quem quiser estar com alguma dor, alguma enfermidade, a gente ora por você também. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?